compreender a plena salvação que vem do Senhor. Porque nós falamos muito de reino, né? Falamos de reino, que vamos reinar, vamos conquistar, vamos ser galardoados pelo Senhor no seu reino. Mas tudo tem um princípio, né? O princípio vem da salvação que vem de Deus. E nós temos que compreender que salvação é essa, como ela se deu, para que se alguém pergunte para nós qual é a razão da nossa esperança, nós tenhamos como falar, com propriedade daquilo que o Senhor fez por nós, né? Então nós já caminhamos em muitas coisas. Falamos do amor de Deus, falamos que esse amor ele flui em misericórdia e graça. Falamos que a graça de Deus ela não depende de nada que nós façamos. A graça de Deus, por ela só, ela é capaz de nos salvar. Então não importa o que nós fazemos de errado, os nossos delitos. Não importa o que nós fazemos de bom, as nossas realizações. E também não importa a nossa responsabilidade. Não somos nós que mantemos a nossa salvação. Mas é o Senhor que a mantém, pela sua graça. E nós vimos que para o Senhor nos salvar, existe um grande problema. Deus tem uma dificuldade em poder trazer essa salvação até nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. Está dando para os irmãos verem aqui? Nós somos pecadores e merecemos o quê? A morte, a condenação, o juízo. Mas Deus é amor. Então surge um problema. Deus nos ama, quer nos salvar, mas nós merecemos o juízo. Como que Deus faz para nos salvar? Sem afetar a sua justiça. Porque se nós merecemos, se um criminoso merece condenação, ele tem que ser o quê? Condenado. Aí é virar justiça. Se o juiz chega, como está acontecendo hoje em dia, né? E abre a porta do cárcere e libera os bandidos, seja em saidinha, seja em Natal, seja em cumprir um terço da pena. Isso a gente vê que é injusto, né? Aquele que cometeu um crime tem que cumprir a pena até o final. E a nossa pena seria a morte. Então como que Deus faz para nos salvar? Sem afetar a sua justiça. Então nós vimos isso semana passada, que ele envia o seu filho, e o seu filho se torna justiça para nós. E nós vamos caminhar um pouco mais hoje, vendo alguns versículos, irmãos. Eu queria abrir com os irmãos lá em Romanos, capítulo 3. Versículo 23 até o 25. Fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a nossa glória, irmãos, está no Senhor, porque o Deus o Pai, ele fez de Cristo Jesus o que para nós, irmãos? Tanto sabedoria, quanto justiça, quanto santificação e também redenção. Então Cristo é a nossa justiça, em virtude da obra que ele fez aqui na terra, uma obra justa, uma vida sem pecado. Ele pôde morrer no lugar que deveria ser somente nosso. Mas nós temos que entrar nessa obra que o Senhor fez por nós, em Cristo, e entender um pouquinho mais dela. Compreender essa morte de Cristo. Por que a morte de Cristo nos salva? Por que Deus teve que se fazer homem? Se ele é Deus, ele pode tudo, pode todas as coisas. Por que ele teve que se humilhar e se fazer homem? E por que a morte de Cristo nos salva? Os irmãos já pararam para pensar nessas questões? Na questão da redenção,
a questão da justificação, o porquê que Cristo se fez homem, às vezes a gente recebe a nossa salvação, somos salvos, mas muitas vezes não paramos para meditar. Como que se deu essa salvação? Qual foi o preço que foi pago por Deus para que nós possamos ser salvos? Então nós vimos que o homem ele é pecador. Fazendo uma recapitulação, né? O homem ele é pecador. Então Deus dá a sua lei para expor os pecados do homem, para mostrar para o homem que ele não consegue cumprir com as exigências da lei de Deus. Só que existe um amor de Deus que ele nos ama e derrama sua misericórdia e sua graça sobre nós. E a graça de Deus, ela não pode ser misturada com o esforço humano. Então a justiça de Deus era um obstáculo para que nós fôssemos salvos. Mas o Senhor transpassou essa dificuldade, Ele mesmo enviando o seu Filho a nós. E essa obra que nós não poderemos pagar nunca, Cristo pagou por nós. Agora, uma pergunta que se faz. É justo Deus pagar um preço que nós deveremos pagar? Essa que é a questão. Será que é justo alguém pagar um preço que nós devemos? É uma pergunta que se faz no dia de hoje, né? Então, a justiça de Deus, ela lidou com os nossos pecados, ao mesmo tempo que nos capacita a receber a glória de Deus. Vamos entrar um pouquinho mais na obra de Cristo, né? O que Cristo fez na cruz por nós. Porque a obra de Cristo na cruz tem que satisfazer tanto Deus quanto o homem. Porque Deus tem algumas exigências e o homem tem algumas necessidades. Então a obra que Cristo faz na cruz tem que suprir as exigências de Deus e suprir as necessidades do homem, que é a necessidade de salvação, né? Todos aqui creem que Jesus é Deus, certo? Jesus Cristo é o próprio Deus. Lá em Gênesis, quando Deus faz o homem, cria o homem, no capítulo 5 fala que quando Deus fez o homem e a mulher, Deus chamou ambos de quê? De Adão. Tanto o homem quanto a mulher, Deus chamou de Adão. Mas Adão, que significa homem, ele coexiste tanto no homem masculino quanto na mulher feminina. Mas os dois são Adão. Mas são dois, mas ao mesmo tempo é um só, porque é Adão, é um homem. Isso nos mostra a trindade de Deus. Deus coexiste como Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Assim como o homem e é mulher. Então isso nos mostra a beleza da Trindade. Então, como Jesus Cristo é Deus, e a relação que nós temos com Ele como homem criado, desde o Jardim do Éden, o Senhor quer manter uma relação com o homem, mas o homem, através do pecado, quebrou essa relação. Então o homem comete pecado, mas Deus é ofendido pelo pecado que o homem comete, certo? Então nós temos uma relação com o Senhor que foi afetada pelo pecado. O homem cometeu o pecado e Deus foi ofendido pelo pecado do homem. Se nós pensarmos numa ação judicial, vamos para o tribunal humano, né? Quem são as partes legítimas de aparecer num tribunal? É quem ofendeu e quem foi ofendido. Essas são as partes legítimas de comparecer perante o juiz. Eu não posso dar um exemplo prático, né? Um problema que eu tive com as Casas Bahia, né? Tive um problema com as Casas Bahia, então eu vou para a justiça contra as Casas Bahia. E eu tenho que fazer a qualificação das partes na petição inicial. Quem são as partes que tem que aparecer na petição? Casas Bahia e eu, certo? Ali na petição não pode aparecer uma outra loja diferente. Cita alguma outra loja aí, irmãos. Pernambucanas.
A pernambucana não pode aparecer ali, porque não é parte legítima de comparecer diante do juiz. Porque o problema é entre quem? Entre eu e as Casas Bahia. Certo? Estamos entendendo até aí? Então, quem é que é qualificado para resolver o problema do pecado? Judicialmente falando. É só o homem e Deus. São as únicas partes que podem resolver esse problema. Não existe uma terceira parte. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem muitos que pregam e falam nesse sentido de que o homem pecou, Deus está cobrando algo do homem, exigindo algo do homem, e aparece Jesus como uma terceira parte. Como alguém que não tem nada a ver, mas vem salvar o homem. Isso não é totalmente verdade. Porque falam que Jesus é uma terceira parte. E isso dá margem para que apareça muitas heresias e falsas doutrinas. E foi justamente o que apareceu no primeiro século, no segundo século, com Marcião. O que Marcião falava? Não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Porque ele exige do homem, ele quer cobrar, ele quer julgar, ele quer condenar. Mas Jesus Cristo é um Deus bom que veio salvar o homem. Essa foi uma heresia que apareceu no princípio da igreja. Por quê? Porque faziam essa diferença. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, mas Jesus, que é o Deus do Novo Testamento, é totalmente diferente. É um Deus bom que vem salvar o homem, porque Deus do Antigo Testamento quer condenar. Mas isso é verdade, irmãos. Essa foi uma heresia que a igreja teve que combater nos primeiros séculos dela. Quer falar alguma coisa, Araci? Tá com a mão levantada? O dedinho levantado? Não, sim. Então, devemos compreender que as partes legítimas em resolver o problema do pecado é Deus e o homem. Como é que o homem poderia resolver o problema do pecado? Sendo julgado e sendo condenado. Essa é uma maneira de resolver o problema do pecado. Tranquilo? Mas seria algo bom pra gente? Nós sermos condenados? Porque pecamos, certo? E o salário do pecado é a morte. Então nós deveríamos pagar. Mas seria bom pra gente? Será que Deus gostaria disso em virtude do seu amor? Claro que não, né? O Senhor nos amou com amor infinito. Ele nos amou de uma tal maneira. Então o que acontece? Qual é a outra parte legítima para resolver o problema? É o próprio Deus. Ele é uma parte legítima para resolver esse problema. Porque ele foi o ofendido. O pecado ofendeu a Deus. É como se o Nélio me ofendesse e pela justiça ele deveria pagar uma cesta básica, digamos assim. Só para a gente entender. Mas eu, como ofendido, eu posso sofrer o dano e deixar o Nélio em paz. Porque não foi isso que o Senhor falou para a gente? Se Deus falou para cada um dos irmãos, se tiver algum problema, sofrer o dano, vamos lá, Coríntios, não foi isso que ele falou lá em Coríntios? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Fala assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Então, irmãos, se entre nós existe demandas, existe conflito, Paulo falou que é o que para nós isso? Derrota. Se nós, no nosso meio, não conseguimos resolver os nossos problemas, irmãos, para nós é derrota. Se no nosso meio nós temos que recorrer aos ímpios, a um juiz ímpio, para resolver nossas questões, ou expomos nossas questões para os ímpios, para nós é derrota. Porque Paulo fala que nós, a igreja, iremos julgar até os anjos. Como que não podemos julgar uma causa entre nós, uma demanda entre nós? Então, se entre nós existem demandas, já é derrota para nós. Então ele faz uma pergunta: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano, e isso aos próprios irmãos.
Então Deus recomenda à igreja de Corinto e a todos nós a quê? A sofrer o dano, irmãos. Se o Nélio comete algo contra mim, para que tenha paz, para que tenha harmonia entre nós, o Senhor recomenda que nós soframos o dano. Se Deus recomenda para que eu sofra o dano do irmão, quanto mais Deus não assumiria a consequência do pecado no nosso lugar, se Ele é amor. Se nós que somos pecadores, caídos, temos falhas, temos fraquezas, o Senhor nos fala: por que você não sofre o dano do irmão? Por que você está trazendo questões e não morre para que haja paz, para que haja salvação entre vocês dois? E Deus não faria o mesmo por nós? E por que Ele pode fazer isso por nós? Porque Ele foi a parte ofendida. Nós ofendemos o Senhor. O homem ofendeu o Senhor. Mas o que o Senhor faz? Ele sofre o dano no nosso lugar, irmãos. Isso é maravilhoso demais, irmãos, para nós. Ele assume a consequência do pecado e morre no nosso lugar. Nós temos que exaltar, Senhor, o Senhor, porque essa é a redenção que vem do Pai, através do seu Filho. Ele sofre o dano no nosso lugar, porque nós não poderíamos, irmãos. Nós não poderíamos sofrer esse dano eternamente. Não teria como o Senhor continuar nos amando e nos enviar eternamente para o inferno, em virtude do pecado. Que amor é esse? Se o Senhor condena o homem e não dá nenhuma chance para o homem, não haveria amor, mas tem que haver justiça também. Essa que é a questão. Então, na sua justiça, ele faz o quê? Não, como eu sou parte legítima, eu posso assumir o dano. Isso se chama o quê, irmão? Se chama perdão. Amém. Esse é o perdão de Deus. O que é perdoar? Perdoar, irmãos, é sofrer o dano que outro merecia sofrer. É tratar com o irmão, ser tratado com aquilo que o irmão deveria ser tratado. É claro que nas nossas demandas particulares, se eu sofro o dano do Nelly, assim, por exemplo, eu sofri o dano, mas sabemos que quem é que vai tratar com o Nelly? É o próprio Senhor. O Senhor vai tratar com ele. Mas da minha parte, eu perdoo o Nelly, para que não haja dificuldade no nosso relacionamento, para que não haja dificuldade na nossa relação na igreja. O meu papel é esse. Então Deus também assume esse papel, de nos perdoar, assumindo a consequência do pecado. Agora nós temos que avançar um pouco mais, para compreendermos essa tão grande salvação. O que é a redenção de Cristo? O que é a obra redentora que Cristo fez por nós? É o próprio Deus vindo levar o pecado do homem cometido contra si. Por quê? Porque ele é parte legítima, ele foi o ofendido. Então a sua justiça não vai ser arranhada se ele mesmo assume o dano do pecado do homem. Então a obra redentora de Cristo é Deus suportando o que o homem pecou contra si. Em outras palavras, se Jesus não fosse Deus, ele não estaria qualificado a levar os nossos pecados de maneira justa. Então o que se conclui? Que Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém. Se fazendo homem, irmãos. Então ele é o próprio Deus contra quem nós pecamos. E o nosso Deus desceu à terra pessoalmente e tomou os nossos pecados. Agora imagina, Deus se fazendo homem, irmãos. Por isso que lá, quando nós estudamos Mateus, nos primeiros capítulos, quando Maria vai dar à luz a Jesus, o que acontece? Miríades de anjos aparecem, irmãos. Porque é algo maravilhoso Deus se humilhar e fazer homem. Imagine os anjos contemplando aquela obra. Deus se esvaziando. Não deixando de ser Deus, mas se tornando homem. Isso por quê? Por causa do meu pecado e do seu pecado, irmãos. Que grande amor com que Deus nos amou, né? Como não tem como explicar a grandeza desse amor, o apóstolo João fala o quê? Deus nos amou com tal amor, porque não tem palavras, é um tal amor, porque Deus nos amou de tal maneira, não tem palavras para expressar. Deus se fazendo homem, irmãos,
Nós não conseguimos tocar nessa realidade de Deus se humilhar porque o homem pecou, porque ele foi crucificado antes da fundação do mundo e ele nos amou quando nós éramos pecadores. Não foi porque nós fizemos algo correto, não. Não foi por causa das nossas realizações, não, irmãos. Nós fizemos algo de bom, então Deus, então você é bom, então vou morrer por você. Não. Quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Isso não constrange os irmãos? Sim. Não é para constranger? Quando nós contemplamos a redenção que vem do Senhor. Então esse foi o motivo que Deus se tornou homem. Por quê? Porque Deus em si mesmo, como Paulo fala a Timóteo, Deus não pode morrer, porque Deus é imortal. Mas qual é o salário do pecado? Não é a morte? Então, se Deus quer carregar a consequência do nosso pecado, ele teria que morrer. Mas Deus é imortal. Olha o problema que Deus teve que enfrentar para nos salvar, irmãos. Para a salvação dele chegar até nós. Para a sua graça chegar até nós. Se eu vou assumir o lugar do homem, eu tenho que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E o nosso pecado foi colocado todo em Cristo. Então, para ele morrer, como Deus, ele não poderia. Deus é imortal. Vamos lá para Timóteo? Aleluia. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, fala assim, eu vou ler a partir do versículo 15, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. A único que possui imortalidade. Então, a única maneira de Deus morrer e assumir a consequência do pecado, que é uma cobrança justa, a morte é uma cobrança justa com relação ao pecado. Aquele que peca merece a morte. A única maneira é Deus se fazer homem, irmãos. Para ele poder morrer. Porque como Deus, ele não pode morrer. A morte simplesmente não tem efeito em Deus. Não há possibilidade de Deus morrer. Então ele vem e se faz homem. Lá em Hebreus capítulo 10, um pouquinho mais na frente aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus 10, 5 fala assim, falando do filho, né? Por isso, ao entrar no mundo, o que o filho diz? Sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então aqui a palavra diz o quê? Que Deus preparou um corpo para Cristo. Por que Deus preparou um corpo para Cristo? Justamente por isso, para que ele pudesse morrer. Então, quando nós olhamos para Cristo e para a sua cruz, nós vemos dois lados. Como Deus, ele é parte legítima de assumir a consequência do pecado. Por quê? Porque ele foi a parte ofendida. Então, ele pode, sem afetar a sua justiça, se colocar no nosso lugar. Porque ele foi a parte ofendida. Mas como Deus, ele não pode morrer. Então ele vem e se torna homem, para que ele possa morrer no nosso lugar. Então Deus, ele, Jesus no caso, né, ele é qualificado para ser crucificado. Por quê? Porque ele é Deus. E ele pode ser crucificado porque ele é homem. Está vendo, irmãos, o trabalhar do Senhor? Os seus desígnios, como são excelentes, são alto demais para nós? Não foi isso que Jó falou no final, quando ele contemplou um pouquinho? O que ele falou, o Nélio? Abomino a minha alma no pó. Porque o homem acha que sabe alguma coisa, irmãos. Mas se nós formos parar para nos deter,
contemplar a obra que foi feita pelo Senhor, a única coisa que nós temos que fazer é nos humilhar, irmãos, por essa tão grande salvação que veio do Senhor. E para nós, é uma salvação gratuita, é uma salvação fácil e simples. Como a gente conversava ontem lá, né? Para nós é simples, irmãos. Para nós é tranquilo, é gratuito. Mas para Deus não tem nada simples, irmãos. Para Deus foi um alto preço que Ele pagou. Mas graças a Deus, porque para nós é simples, né? O Senhor não ia fazer uma salvação para nós que fosse complicada. Nós, seres caídos, fracos, teria que ser algo simples. Então por isso que a graça de Deus é que faz tudo, irmãos. Amém. Nosso esforço não serve para nada. Como que nós poderíamos ajudar o Senhor a nos salvar? Não, deixa que eu faça um pouquinho aqui. O Senhor já fez muito. O que é nossa justiça diante de Deus? É trapo de imundícia. Então Jesus, como homem, ele não precisaria morrer. Por que Jesus não precisaria morrer? Porque lá em Gálatas fala que aquele que cumprir a lei, pela lei viverá. Jesus não cumpriu a lei cabalmente. Então Jesus não precisaria morrer. Pela justiça dele, porque ele cumpriu a lei, ele não tinha necessidade de morrer. Mas imagina, vamos fazer aqui uma especulação, se Jesus cometesse um pecado. A morte dele não serviria para nós. Serviria para ele mesmo, porque era uma consequência do pecado. Mas graças ao Senhor que Jesus não tem pecado, irmãos. Amém. Então ele é qualificado para morrer por outro, não por ele mesmo. Aleluia. Compreende o porquê que Jesus teve que cumprir a lei? Esse foi o motivo que ele teve que cumprir a lei. Para que ele não merecesse morrer por ele mesmo, mas fosse capaz para morrer pelo ser humano. Para morrer por nós. Que trabalho que o Senhor teve, irmãos, por causa do nosso pecado. Irmãos, eu fico maravilhado, irmãos, com a obra do Senhor. E nós temos que tocar nessas coisas. Isso não pode passar batido, irmãos. Às vezes nós lemos a palavra, e lemos as passagens, e vemos a palavra redenção, vemos justificação, vemos propiciação, e passamos direto. E, Senhor, o que é isso aqui? O que é redenção? O que é propiciação? O que é justificação? Então, aos pouquinhos, irmãos, bem devagar, nós vamos tocar nessas coisas para compreendermos a plena salvação que vem de Deus, para que possamos defender a nossa fé. Por quê? Porque nós compreendemos qual foi o preço que foi pago. Amém, irmãos? Amém. Então vamos caminhando um pouco mais. Jesus Cristo é a nossa justiça. Por quê? Porque ele viveu uma vida sem pecado, uma vida imaculada. Então ele mesmo não merecia a morte. Mas Deus, o Pai, pega esse que não merecia a morte e leva ele para a cruz. Para morrer e para redimir-nos do nosso pecado. Vamos lá a Atos dos Apóstolos, irmãos. Por quê? Porque aqui surge uma pergunta. André, surge uma pergunta. Quem foi que crucificou Jesus Cristo? Quem foi que matou Jesus Cristo? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 23. Quem foi que matou Jesus? Quem foi que crucificou o nosso Senhor? Aqui é o discurso de Pedro, que ele fala o seguinte. Falando do Senhor, ele fala o seguinte, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquo. Então quem foi que matou o nosso Senhor? Alguém poderia falar? Executor foi o homem, mas foi o Pai, né? Aí, ó. Na soberania foi o próprio Senhor. Amém. Mas o homem só executou debaixo da ordem dele, né? Não foi o homem que matou o Senhor assim. Foi o próprio Deus que entregou o seu filho para morrer. Uma parte que Jesus, quando os guardas, acho que teve uma vez que os guardas foram prender eles,
eles caíram mortos. Sim. Tipo assim, não tinha Caíram no chão. Caíram no chão. Aí eles voltaram, pô, como é que eu vou prender? É isso aí mesmo. depois, teve outra parte que o Senhor se entregou. Sim. Eu voluntariamente dou a minha vida. Ninguém a toma de mim. Ele se entregou, né? Então foi o próprio Deus, irmãos. E tem poder para reavê-la. E tem poder para reavê-la. Está lá em João. Vamos abrir lá em João? Amém. Capítulo 10, versículo 17. Amém, irmãos. Amém. João 10, 17. Aleluia. Aleluia. Fala assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para quê? Para a reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a obra toda, mesmo sendo o homem que vai lá e mata Jesus, a obra toda é feita por Deus, irmãos. Toda a obra. Porque se Deus, em Cristo, não entrega a sua vida, como o Theo lembrou muito bem, né? Quando aqueles soldados e os fariseus foram capturar Cristo, e eles perguntam: quem és? Ele fala: sou eu. Quando ele fala sou eu, aqueles homens caem para trás, né? Caem por terra. Como que poderiam prender Jesus se ele não entrega a sua própria vida? Porque ele não necessitaria entregar a sua vida. Por quê? Porque ele não necessitaria morrer. Porque ele cumpriu a lei cabalmente. Mas ele entregou a sua vida como propiciação. O que é propiciação, irmãos? Que é a mesma coisa que redenção. Nós vemos aqui o quadro aqui, né? Tem um quadro aqui. Aqui é a Arca da Aliança. E cadê? Aqui lá em cima. Ali tem a arca e aqui tem um propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca, que fica por cima da arca. O que o sacerdote tinha que fazer no propiciatório? Salpicar o sangue de cordeiro, certo? Então, o sangue que foi salpicado ali no Santo dos Santos era só para Deus ver. É para Deus, por quê? Porque Cristo é a nossa redenção diante do Pai. Ele paga um preço para o Pai. Eu já ouvi muitos irmãos falarem que para o Senhor nos salvar, ele teve que negociar com o diabo e pagar um preço para o diabo. Porque o diabo que nos escravizou, né? Não tem nada a ver, irmãos. Quem exigiu o preço era o próprio Deus. E quem pagou o preço foi o próprio Deus. Se apresentando no Santo dos Santos. Por isso que quando o Senhor ressuscitou e Maria foi querer tocar ele, calma, não me toque. Porque ainda não me apresentei para o meu Pai. Com o preço que seria pago para a nossa redenção. Porque ele é a nossa propiciação, como lemos lá em Romanos capítulo 3. Da parte de Deus, ele se fez para nós o quê? Sabedoria, justiça e redenção. Glória a Deus. Ele é a nossa redenção. Então, o problema da redenção, irmãos, na verdade, é uma solução de problema entre Jesus e o Pai. Entre eles, lá em cima. Pai, aqui é o preço que eu estou pagando, exigido pela justiça, para que os homens sejam salvos. É um trato entre Deus e o Filho, irmãos. Nós estamos aqui embaixo. Então, o que é a redenção? A redenção, irmãos, é Cristo pagando preço para o Pai. É como se nós estivéssemos presos, escravizados, e para nós sermos liberados, Cristo fala para aquele que detém o poder de julgar e se apresenta. E paga o preço para nós que estamos escravizados. Pronto, resolveu o problema diante do Pai. Consumado. Foi consumado o problema do pecado. Foi resolvido. Mas a redenção é algo entre Deus e o Filho, irmãos. A obra do Filho, no propiciatório, o sangue que foi apresentado, foi o preço que era exigido. Mas até aí, nós não temos nada a ver com isso. Deus estava em Cristo, reconciliando Consigo o mundo. Mas essa redenção ainda não chegou até nós, irmãos. Mas o problema do pecado foi resolvido. Porque a palavra diz que Jesus morreu
Não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Não é isso que diz a palavra? Ué, mas se ele morreu pelo pecado de todo mundo, por que nem todo mundo é salvo? Então é isso que nós devemos compreender. Porque o problema que nós tínhamos foi resolvido. O que é propiciação? Propiciação é tornar propício. É tornar possível. Isso que é propiciação. Que é a mesma coisa que redenção. Então, propiciação, irmãos, é tornar possível algo. Algo é possível agora. Por quê? Porque o preço foi pago. O sangue foi apresentado. Então, agora a salvação é possível para todos os homens. Amém. Glória a Deus. A salvação é possível, irmãos. Mas quando que ela se efetiva na vida de cada um? Quando esse preço que foi pago, essa obra que foi paga por Jesus, nos substitui. Então existe uma coisa que é redenção, propiciação, e existe outra coisa que é substituição. Essa redenção só vem até nós quando nós cremos nela. O preço foi pago por todos os homens, irmãos. Vamos ver essa passagem? Primeiro vamos ver um exemplo disso que eu estou falando, lá no Antigo Testamento. Aonde que tinha que ser colocado o sangue do cordeiro quando o povo estava saindo do Egito? Nos umbrais da porta. Para quê? Por que era colocado nos umbrais da porta, do lado de fora? Ficasse marcado. Para ficasse marcado. Mas ficasse marcado para quê? Para saber que aquele ali tinha dono. Sim, aquele tinha dono. Mas quem que tinha que ver aquele sangue? Era quem estava dentro da casa? Ou quem estava fora? Era o anjo que estava passando? Anjo da morte. Era o anjo da morte. Então o sangue, irmãos, é para Deus. Por isso que foi colocado nos umbrais da porta. Porque ele ia passar, ia ver o sangue, ia passar direto. O sangue de Cristo. E quem estava dentro, que não estava vendo o sangue, estava se alimentando do Senhor, não ia morrer. Então a redenção, irmãos, é para Deus. Deus teve que tratar com o problema do pecado no seu filho. Ele não merecia morrer, então por isso ele pode morrer por outro. Tá fácil de compreender até aqui? Tá tranquilo de compreender até aqui? Eu vou escrever aqui no quadro para ficar bem tranquilo. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de redenção e de substituição. Aqui é a mesma coisa que propiciação, tá? Deus tornou propício a nossa salvação. Ele tornou possível a nossa salvação. E a salvação é possível para todos os homens, irmãos. Para qualquer um. A salvação é possível. Por causa da redenção. O sangue que foi apresentado ao Pai. Então por que todo mundo não é salvo, irmãos? 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 2. Caminhando já para o final. 1 João, capítulo 2. Para não ficar só nas minhas palavras, né? 1 João, capítulo 2, versículo 2. Falando de Cristo, o que o apóstolo fala? Olha aí. Cristo, ele é a propiciação, ou seja, torna possível. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, os que cremos. Quando ele fala nossos, nós os que cremos. E não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Glória a Deus. Mas vem a pergunta, alguém lê essa passagem descuidadamente, se ele é propiciação para o pecado de todo mundo, por que nem todo mundo vai ser salvo? Não é uma pergunta que se aparece, que se apresenta? Aqui fala que ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, irmãos. Então é aquilo novamente que nós estamos falando. A porta da salvação foi aberta para todo homem. Assim como a porta da morte foi aberta pela introdução do pecado, a porta da vida foi aberta, irmãos, para todo homem. Mas existe uma palavrinha bem pequenininha para que essa salvação pertença a cada um de nós, seja colocada sobre cada um de nós. Se Cristo fez a obra, o mínimo que nós temos que fazer
E fazer, quando eu falo fazer, não estou falando de obra, é crer naquilo que o Senhor fez. Simplesmente isso. É difícil ou é fácil, irmãos? Para mim é muito fácil. Crer na obra de outro. Crer e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Sim. Ter fé naquilo que Ele fez. Senhor, eu reconheço que por mim eu não sou capaz. Mas se o Senhor diz que pagou o preço por mim, eu creio. Qual é o esforço que eu faço nisso? Nenhum. Porque eu não posso cooperar com a obra de Deus. Eu não posso fazer nada. Simplesmente eu tenho que crer na obra que Ele já fez por mim. Então a redenção, irmãos, a redenção inclui o mundo todo. Inclui todos os homens. Em tal redenção, todos, até os que não foram salvos, estão incluídos. Então na redenção, todos os homens estão incluídos. Inclusive quem não vai ser salvo, irmãos. A propiciação é proporcionar as condições, é permitir. Ou seja, o Senhor abriu a porteira e o escravo está permitido sair daquele cercado do pecado e da morte. A porteira foi aberta pela redenção. O que nós temos que fazer? Simplesmente sair, irmãos. Pela fé. Mas tem gente que quer continuar lá dentro. Apesar da porta da salvação estar aberta. Tem gente que quer continuar escravo de Satanás. Escravo do pecado. Eu já escutei muitos falarem, né? A última coisa que você vai ser crente. Posso ser macumbeiro, posso ser esmacrente. Está rejeitando uma obra que foi feita pelo Senhor, uma obra eterna por todos os homens. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Hein? Ele morreu por todos. E nem leva em conta o tempo da ignorância. Não leva. Mas como fala Efésios, né? A salvação vem pela fé mediante a graça. Pela graça mediante a fé. Temos que crer na obra que o Senhor fez por nós. E quando nós cremos, o que acontece? Essa redenção é colocada sobre nós, nos substituindo. Então, a sua redenção é uma preparação abstrata e pelo crer nele, essa redenção se torna substituição para nós. Então, nós fomos substituídos a partir do momento que nós cremos no Senhor, certo? Então, uma pergunta que eu faria para os irmãos. Nós temos que saber responder isso, né? Se eu te perguntasse, irmãos, quando que você foi redimido pelo Senhor? Quando que a redenção do Senhor veio até você? O que os irmãos responderiam? Pode responder aí, se quiser. Quando que nós fomos redimidos pelo Senhor? Quando Jesus Cristo foi enviado e morreu lá na cruz. Amém? Há 2000 anos atrás. Aleluia. A redenção veio, irmãos, para nós. Há 2000 anos atrás nós já fomos redimidos pelo Senhor. Amém? Amém. Mas não fomos salvos. Fomos redimidos, mas não fomos salvos. Quando que nós fomos salvos, irmãos? Quando que nós fomos salvos pelo Senhor? Cada um vai falar uma data específica, certo? Ele em uma determinada data, ela em outra, Nelly em outra e eu em outra. 2007, olha lá. Eu fui em 2003. Nelly foi em 1977. O Nelly, né, Nelly? Amém? Essa é a nossa salvação. Ali nós fomos substituídos. Mas a redenção aconteceu há 2000 anos atrás. Aleluia. Meu irmão, se me permite, posso? Tá permitido. Tá mesmo? Tá, mas alguns minutinhos só, tá? Não, bem rapidinho, porque entre eu e ele existe essa questão. Uma ocasião eu perguntei para ele, e aí, meu irmão, quando é que tu foi escolhido? Aí ele me respondeu, fala. Antes da fundação do mundo. Na Amém. verdade, ele me respondeu no ventre da minha mãe. Eu falei, não, meu irmão, você está equivocado. Foi antes da fundação. Isso. Que a Bíblia fala assim. Entendeu? Então o plano ele foi elaborado. Tá vendo o plano? Antes Isso aí, ó. Antes da criação. Só que ele foi consumado na cruz. Mas o plano, na verdade, ele foi elaborado muito antes. Não havia nem a humanidade quando Deus criou. Por isso que nós temos que abominar nossa alma no pó, irmãos. Amém. Nos humilhar diante de Deus. Glória a Deus. Porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos redimidos há 2000 anos atrás. Mas essa salvação chegou até nós em alguma data. Amém. Não é maravilhoso? Olhar o plano de Deus. O plano eterno, irmãos. Amém. 8/8/86. Amém? Então, irmãos, a redenção foi cumprida por Cristo e a salvação é realizada em nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, eu encerro aqui, irmãos, para que os irmãos possam compartilhar.
Nós vamos ter um tempo de compartilhar da palavra. Vamos chamar as crianças, né, André? Para que nós possamos partir o pão primeiramente e depois liberar as crianças, irmãos. Então, só para ficar claro para os irmãos, diferença entre redenção, que é propiciação, e substituição. Redenção aconteceu em Cristo, na cruz. Ali nós fomos redimidos. Mas essa salvação chega até nós quando nós cremos no Senhor e somos substituídos por Ele. Amém? Amém. Ficou claro para os irmãos? Louvar o seu Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Amém. Não só pela Tua palavra, Senhor Deus, mas pela riqueza da Tua palavra. E pela riqueza da Tua obra, Senhor Deus. Que nós nessa manhã estamos tocando só um pouquinho. Amém, Jesus. Mas nesse pouquinho nós podemos nos maravilhar, Senhor Deus, de tudo que o Senhor fez por nós. Para nós foi fácil, Senhor Deus. Para nós foi gratuito, Senhor Deus. Foi uma dádiva, foi um dom. Inclusive a fé é algo que é dado pelo Senhor a nós, Senhor Deus. Mas para o Senhor foi um alto preço, Senhor Deus. E nós queremos contemplar o Senhor para que possamos dar glórias ao Senhor nessa manhã. Amém. Nós te damos glórias nessa manhã, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor.